Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de terça-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E é com muita alegria que a gente está iniciando a nova série de vídeos dessa semana. É um tema muito especial, um tema muito forte e a gente vai estar refletindo sobre tempo de redenção. E durante essa semana, meu irmão, minha irmã, a gente vai precisar olhar para dentro da gente mesmo. A gente vai precisar ter um olhar muito honesto, muito transparente, para poder apresentar ao Senhor exatamente como que nós temos nos visto. Mas, além de tudo, a gente vai precisar de muita coragem para poder fazer essa avaliação interna de nós mesmos, porque a gente vai estar falando sobre o tema redenção. Nós sabemos que o tema redenção ele permeia a vida do cristão. O cristão que realmente reconhece o Senhor como seu único Salvador, Redentor, ele percebe que ele é cheio de falhas. E ele se arrepende naquele primeiro contato, naquele primeiro momento que Jesus toca o coração, ele se arrepende de todas as falhas. Então a gente está falando aqui de uma transformação que ocorre de dentro para fora, mas que muitas vezes nós, como humanos, a gente também busca essas falhas na vida dos nossos irmãos e irmãs que estão no nosso entorno, apontando para as falhas deles, mas muitas vezes a gente não consegue identificar as próprias falhas que nós mesmos realizamos, que tem dentro de nós, porque é muito fácil enxergar o erro do outro, mas quando a gente precisa fazer uma avaliação interna, aquilo que nós estamos errando, aquilo que nós somos falhos, aquilo que está desagradando o propósito do Senhor, as vontades dele para a nossa vida, isso é extremamente difícil. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de misericórdia. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, nós vamos permear aqui quatro vídeos. O primeiro deles, nós vamos refletir sobre uma vida que ela está preparada para julgar, mas na realidade ela precisa reconhecer que ela também precisa de misericórdia, da mesma forma que aquele que está sendo julgado, ele precisa. O segundo vídeo vai ser sobre uma vida completamente cheia de bloqueios, cheia de travas. E a gente vai perceber aqui que a verdade que liberta é ela que derruba as escamas, é ela que tira as travas dos olhos para que a gente possa enxergar a verdade. A gente vai falar também de uma vida que busca as glórias desse mundo, que quer crescer a qualquer custo, que quer a felicidade a qualquer preço, mas na realidade nós somos convidados a nos diminuir para que Jesus Cristo ele cresça. E nós vamos no último vídeo falar sobre o único lugar onde tudo faz sentido, que é a graça de Deus, que é a única coisa que nos basta. Meu irmão, minha irmã, vai ser uma grande bênção estar caminhando com você aqui na Fé no canal, mas antes de abrir o vídeo, para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonatas Leite, nós faremos aqui a meditação da Palavra de Deus, e a gente vai começar a série aqui com uma cena maravilhosa, que eu amo muito, diante de todo o Evangelho. É uma mulher que ela é trazida pelos fariseus, ela é apanhada em adultério e ela é colocada no meio da multidão. Ali o cerco já estava armado, pedras nas mãos, a sentença já estava decidida, a morte ali, na minha visão, era uma questão de minutos, uma questão de tempo. Mas acontece algo extraordinário, meu irmão, minha irmã, Jesus ele aparece. E o que ele faz nessa cena é algo que muda completamente a história, não só daquela mulher, mas de todos aqueles que estavam ali, tanto julgando quanto a mulher que estava ali para poder ser apedrejada. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que essa mensagem aqui é para todos nós que já pegamos uma pedra na mão ou que estivemos também nas mesmas circunstâncias, não similares a essa mulher, mas circunstâncias onde pessoas estariam ali nos julgando e de alguma forma apontando o dedo para nós. Eu queria te convidar para o Evangelho de João, o capítulo 8, nos versículos 1 ao versículo 11, que diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã voltou para o templo, e todo o povo vinha a ele, e ele, assentando-se, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato do adultério. Ora, na lei de Moisés, ela nos manda que tais mulheres fossem apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Diziam isso para experimentar, a fim de terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem em perguntar-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Inclinando-se outra vez, escrevia na terra.
Mas eles, ouvindo isso e sendo condenados pela própria consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, e ficou Jesus sozinho com a mulher que estava no meio. E Jesus, endireitando-se, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus por isso, é de arrepiar essa mensagem aqui. E a gente precisa entrar nessa cena e nos perguntar de uma maneira muito honesta, muito transparente. Por isso que eu falei no início desse vídeo que a gente precisaria ter ali um nível de transparência e de coragem muito grande. Onde nós estamos nessa cena? Quem nós somos nessa cena, meu irmão, minha irmã? Nós somos a mulher que precisou da misericórdia de Jesus, ou nós somos os fariseus com as pedras na mão e a sentença pronta para poder, de alguma forma, machucar aquela mulher? A resposta honesta, para ser bem honesto aqui, é que nós já fomos os dois. Nós já fomos os fariseus e também já fomos a mulher, em momentos diferentes, às vezes, meu irmão, minha irmã, no mesmo dia. Os fariseus aqui, eles chegaram com a lei na boca e o julgamento no coração. Eles tinham razão na letra, mas eles erraram no espírito. Eles, de fato, conheciam a lei de Moisés muito bem, mas não conheciam nada sobre a misericórdia de Deus. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, a gente faz isso? A gente faz exatamente a mesma coisa no nosso dia a dia. Chegamos com a Bíblia na mão e o julgamento nos lábios. Apontamos o pecado do outro sem olhar para o nosso próprio pecado, das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias imperfeições. Condenamos com as palavras o que realmente nós estamos fazendo, em segredo, uma grande hipocrisia. E aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus nos convida. Ele, da mesma forma como ele convidou os fariseus, e isso é muito poderoso, olhar para dentro de nós mesmos, ao invés de atirar as pedras. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar. E um por um, meu irmão, minha irmã, começando pelos mais velhos. Aqui, por que os mais velhos? Porque eram aqueles que tinham mais tempo de vida, tinham mais conhecimento. Eles foram todos embora, porque, meu irmão, minha irmã, a consciência, ela fala quando a palavra de Deus, ela vai lá e ilumina. E nenhum de nós está aqui numa posição de ser o primeiro a atirar. Mas repara aqui no que Jesus fala logo na sequência. E não apenas ele perdoa, mas ele também liberta. Ele diz aqui: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Aqui, meu irmão, minha irmã, tem algo muito poderoso com a chave para essa manhã. Jesus, ele não minimiza o pecado, mas ele oferece ali de uma forma muito direta a redenção, não só para aquela mulher, mas também para os fariseus, para esse exame de consciência. Repare ali que todo mundo estava fazendo um exame de consciência, inclusive nós estamos fazendo um exame de consciência aqui, né? E é muito interessante aqui porque Jesus, ele não condena, mas ele também não deixa no mesmo lugar, né? A gente pode entender aqui que a misericórdia de Jesus, ela sempre vem com um chamado para uma vida completamente diferente, para um movimento. Repare, todas as vezes que Jesus, ele vai lá e faz algo desse nível, ele fala: seus pecados estão perdoados, vá, pegue seu leito e ande, levanta-se e vá em frente, levante-se, não peque mais. Essa é uma frase que Jesus utiliza muito. Nunca a pessoa fica naquela mesma posição. E aqui que a série começa, meu irmão, minha irmã. Todos nós, sem exceção, nós precisamos dessa cena. Nós precisamos que Jesus, ele escreva na terra, enquanto a nossa própria consciência, ela vai nos condenar. Nós precisamos ouvir, meu irmão, minha irmã, nem eu te condeno. Mesmo a nossa consciência nos condenando, Jesus, ele vem para dizer para nós hoje que ele mesmo não está aqui para poder nos condenar, mas simplesmente para nos fazer refletir sobre as nossas atitudes, aquilo que nós estamos fazendo. E nós precisamos ter a coragem de ir e não pecar mais, porque é tempo de redenção, meu irmão, minha irmã, não para o outro, mas para todos nós que estamos aqui. Eu queria trazer alguns elementos aqui. Quantas vezes que nós já falamos mal de alguém que caiu e depois caímos exatamente da mesma forma, naquele mesmo erro? Quantas vezes nós já julgamos em público o que nós fazemos em particular? Quantas vezes nós já condenamos com palavras o que precisamos que Deus perdoe dentro de nós? Meu irmão, minha irmã, repara aqui que não há ninguém entre nós que possa tirar a primeira pedra. E quando nós entendemos isso, algo muda profundamente dentro do nosso coração. A pedra cai da mão
no lugar do julgamento que nós tínhamos, nasce a compaixão, que a gente também é pecador, a gente também precisa da misericórdia do Senhor, porque quem reconhece que também precisa da misericórdia, dificilmente vai negar a misericórdia ao outro. E essa, meu irmão, minha irmã, é a redenção que Jesus oferece para nós e que nos transforma de juízes em verdadeiros instrumentos de graça. Diante de tudo isso, meu irmão, minha irmã, muita coisa, muito conteúdo. Queria perguntar duas coisas para você. Existe alguém em nossa vida que temos julgado e condenado, quando deveríamos estar oferecendo a mesma misericórdia que nós recebemos? O que Jesus escreveria na terra enquanto nós apontamos o dedo para o outro, meu irmão, minha irmã? São perguntas poderosas aqui. Eu quero dizer para você que Jesus ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E essa salvação ela passa por esse reconhecimento que todos nós somos as mulheres e os fariseus dessa cena. Todos nós precisamos ouvir, nem eu também te condeno. E todos nós, meu irmão, minha irmã, sem exceção, precisam ter a coragem de ir e viver de forma diferente, porque é tempo de redenção. E ela começa quando nós soltamos essa pedra, quando nós reconhecemos realmente que nós somos frágeis, que nós somos pecadores e que nós precisamos o tempo todo da presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu queria, diante de tudo isso, dessa reflexão maravilhosa, você deve estar fazendo também a sua reflexão, percebendo ali que Jesus também está escrevendo agora no chão enquanto nós estamos aqui refletindo sobre essa palavra. Eu queria te convidar para a gente poder fazer uma oração juntos, para o Senhor falar ao nosso coração aquilo que Ele tem de mensagem para nós. Isso certamente vai alcançar os nossos corações. Vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, por todas essas inspirações. Quero te agradecer por esse canal, Senhor Deus. Quero te agradecer pela minha vida. Quero te agradecer pela minha saúde, Pai, mas hoje eu quero agradecer pela vida desse meu irmão e dessa minha irmã que aqui estão. Senhor, por favor, mostra-nos as pedras que nós temos carregado nas mãos e nos dá coragem de soltá-las essa manhã, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor Jesus, todas as vezes que nós julgamos o outro sem olhar para dentro de nós mesmos. Que a nossa consciência, Senhor Jesus, fale mais alto, Senhor Jesus, essa manhã, mas que a gente possa perceber, Senhor Jesus, a sua palavra, que está acima de todas as coisas, que ela possa iluminar os nossos corações e realmente orientar, Senhor Jesus, o nosso direcionamento. Que nós sejamos instrumentos, Senhor Jesus, de misericórdia, não de condenação. Que nunca esqueçamos, Senhor Jesus, que nós também precisamos ouvir de Ti. Nem eu também te condeno. Liberta-nos, Senhor Jesus, dessas prisões do julgamento, para que nós possamos ser libertos, Senhor Jesus, para a sua graça. Que nós vejamos o outro com os olhos de Jesus, não com os olhos dos fariseus, porque é tempo de redenção e que ela possa começar primeiramente em nós. É isso que eu te peço, Senhor Jesus, nessa mensagem, nessa reflexão maravilhosa que nós fizemos nessa terça-feira. Meu irmão, minha irmã, eu quero agradecer muito a sua presença. Se Jesus utilizou essa mensagem para poder alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que você também estará evangelizando. Essa mensagem, da mesma forma que ela alcançou os nossos corações, ela alcançará também outros corações. Que você possa ter uma terça-feira abençoada, iluminada, e se Deus quiser, amanhã a gente já se vê no próximo vídeo sobre a série É Tempo de Redenção. Nos vemos lá. Grande abraço para você, fique com Deus, nos vemos amanhã. Até mais.